Eu quero saudar os irmãos, principalmente aos jovens, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início a essa aula e essa é uma aula que nós vamos falar sobre a vida de Esther e como Deus agiu na vida de Esther, também executando aquilo que era o seu propósito na vida de Esther, mas também em todo o povo de Israel naquela época. O objetivo dessa aula, irmãos, é trazer para os irmãos que são jovens como Deus está no controle de todas as coisas e como Deus escolhe agir na vida do servo através de uma posição no trabalho, na faculdade ou até mesmo no lar. O Senhor pode te usar para um propósito ainda maior, para que Ele possa executar a sua obra de forma maravilhosa. Para dar início a essa aula, nós vamos ler um texto da palavra do Senhor, que está no livro de Esther, capítulo 4, verso 14, a segunda parte desse versículo, e fala assim: quem sabe se não foi para um momento como este que chegastes à posição em que te tem encontrado. Aqui foi Mardoqueu, que era primo de Esther, falando com ela, mas olha, quem sabe se não foi para esse momento que o Senhor te colocou nessa posição. Mas que posição era essa que o Senhor tinha colocado Esther? Nós vamos lembrar o seguinte, que Esther estava vivendo num período onde o reino que dominava aquela região era o reino persa. E ali aconteceu um momento em que a rainha Vasti, ela foi destituída do trono, né? Ela foi destituída do trono, o reino era o Império Persa. E aí o rei faz o seguinte, olha, nós vamos escolher jovens e aí eu vou selecionar uma nova rainha. E Esther estava entre essas jovens, uma jovem judia que era órfã. Ela foi criada por Mardoqueu, como eu disse no início, ele era seu primo, e Mardoqueu é um pouco mais velho e criou Esther. E aí Esther faz todo o trabalho daquele que era o momento que estava vivendo, desse momento onde o reino persa estava procurando uma nova rainha. Esther faz todo o trabalho que foi orientado ali por Mardoqueu. E como que Deus governa todas as coisas? Esther foi escolhida como uma das rainhas. E aí nós podemos entender esse momento como um momento de, foi uma coincidência, foi ali sorte, ou mesmo ela foi escolhida. Não, nós vamos entender de forma profética. A vida do servo é uma vida profética em que Deus está na direção de todas as coisas. À primeira vista, isso pode até parecer uma coincidência humana, mas na verdade Deus estava conduzindo todas as coisas na vida de Esther. Por que Deus estava fazendo isso, meus irmãos? Porque Deus ele tem um propósito maior em todas as coisas. Deus ele coloca servos e servas aonde Ele quer, porque Ele tem o controle de toda a história, Ele tem o controle de todo o universo, e Ele coloca servos e servas em momentos na história e em locais, em posições, para que Ele possa agir, para que Ele possa fazer a sua obra. Veja, por exemplo, que Esther não buscou essa posição. Esther, não, eu quero ser, eu vou fazer isso para ser rainha, não. Esther não buscou isso, foi o Senhor que conduziu todas as coisas, ela foi conduzida num processo. A palavra diz que eles passaram 12 meses se preparando e havia preocupações na vida de Esther. Lógico que havia, porque Esther era uma jovem, judia, fora da sua terra, órfã. Como é que vai ser o futuro? Como é que vai acontecer? Onde eu vou morar? Havia muitas preocupações. E, com certeza, irmãos, estar numa posição como essa, de ser escolhida como rainha, era ali um momento de garantido futuro, estaria tranquila, teria um futuro mais tranquilo, ainda mais para uma jovem que era órfã. Então, ela tinha essas preocupações que eram legítimas, mas tudo foi conduzido pelo Senhor. O Senhor foi conduzindo todas as coisas. Você jovem, que está iniciando a sua vida, às vezes, a sua vida acadêmica, ou também está iniciando a sua vida profissional, há preocupações, não, como que vai ser essa profissão que eu escolhi? Será que Deus vai abençoar? Será que Deus vai agir dessa forma? Mas será que vai dar certo essa profissão? Meus irmãos, você que é jovem, o Senhor ele tem um controle de todas as coisas. Não se preocupe, descanse no Senhor, porque o Senhor ele tem o controle da sua vida. Há um projeto estabelecido da eternidade para a sua vida. Deus vai abençoar a sua vida profissional, Deus vai abençoar a sua constituição do lar, Deus vai abençoar todas as coisas, porque tudo está no controle do nosso Deus. Então basta nós descansarmos no Senhor, trabalharmos, olha, porque Esther não ficou simplesmente parada. Houve 12 meses de preparação. Nós temos que nos preparar, nós disputamos vagas às vezes.
olha só, um concurso que vai fazer, há um concurso que é muito concorrido, então você deve se preparar para esse concurso. Há um concurso que vai fazer para uma iniciativa pública, até mesmo uma entrevista da iniciativa privada, uma prova de vestibular. Meus irmãos, tudo isso requer preparo. Você precisa se preparar, estudar, fazer o seu preparo, porque nesse preparo Deus também vai te abençoar. Mas você vai, além do preparo humano, que é toda essa parte acadêmica, de estudar, de se preparar, nós também temos o preparo espiritual. Porque nesse período, eles se prepararam também espiritualmente. E ali o Senhor abençoou. Se você seguir nesse caminho, olha, eu vou me preparar, mas também não vou deixar de lado o espiritual. Vou orar, vou jejuar, e Deus vai te dar uma bênção, porque Deus, ele controla todas as coisas. Você vê que Esther foi obediente, porque ela atendeu os conselhos de Mardoqueu. Ou seja, nós estamos na presença do Senhor, precisamos atender os conselhos do Senhor. Os conselhos do Senhor não são para nos trazer prejuízos. Muito pelo contrário, os conselhos do Senhor são para nos garantir a vitória, a nos garantir cada vez mais que seremos abençoados pelo Senhor. Olha só, a sabedoria em que proceder, meus irmãos, nós precisamos ter sabedoria. Assim como Esther teve sabedoria em entrar e sair da presença do rei, nós também temos que ter sabedoria nas nossas ações, naquilo que é a nossa forma de agir, de pensar, de falar. Todo o nosso agir, tudo aquilo que nós fizemos tem que ser com sabedoria, com discernimento e também que tem que ser para a honra e glória do nome do Senhor. Chegou um momento em que Naamã, ele se voltou contra o povo judeu e ali ele instigou o rei a fazer uma lei e aquela lei iria matar todo o povo judeu. Estamos resumindo aqui um pouco a história, só precisamos entenderem daquilo que estamos falando. Mardoqueu então chama Esther e fala assim: Esther, olha, você precisa interceder diante do rei para que isso não seja feito, porque o povo judeu está agora sobre uma sentença de morte. E Esther, até no primeiro momento, ela fala o seguinte: não, eu não posso chegar na frente do rei porque há uma lei que é o seguinte, que quem entra na frente do rei sem ser chamado pode ser morto. E aí Mardoqueu fala exatamente essa palavra do texto que lemos. Olha, quem sabe se não foi para esse momento que o Senhor te colocou nessa posição. Você vê, meus irmãos, que toda a história foi conduzida para que Esther fosse colocada naquela posição de rainha agora. E ela tinha uma responsabilidade, chegar adiante do rei e interceder pelo povo. Nesse momento, eles começaram a orar e a jejuar. Meus irmãos, você que é jovem, tenha certeza de uma coisa: a vitória do servo do Senhor está no jejum e na oração. Quando nós jejuamos, oramos, buscamos ao Senhor, o Senhor nos dá vitória, o Senhor nos abençoa, porque Ele é poderoso para isso. Então Esther e aqueles que estavam ali em volta fizeram um período de jejum, buscaram o Senhor. E aí o que aconteceu? Ela entrou na presença do rei com ousadia, mas ali o rei a recebeu. O Senhor deu graça a ela e o rei a recebeu. E ela não usou de estratégias humanas, não, vou usar isso, vou fazer aquilo outro. Ela simplesmente entrou na dependência do Senhor. E o Senhor deu graça a ela, porque o Senhor atendeu ali a sua oração e o Senhor deu graça a ela diante do rei. Meus irmãos, às vezes o Senhor nos coloca em posições específicas para que no momento nós possamos ser usados pelo Senhor com sabedoria, com discernimento e no poder que há no sangue de Jesus. Por quê? O Senhor nos coloca numa posição, olha, e quem sabe o Senhor te colocou numa faculdade. Ah, mas a minha faculdade, o pessoal, eles são muito distantes do Senhor, eles falam coisas que não são do Senhor, mas quem sabe o Senhor te colocou lá para que você possa testemunhar de que Deus é maravilhoso. Ah, no meu local de trabalho tem pessoas que não servem o Senhor. Quem sabe o Senhor te colocou lá para você testemunhar daquilo que é o poder de Deus na sua vida. E meu irmão, minha irmã, se você colocar a sua vida diante do Senhor e fizer aquilo que é agradável ao Senhor, ser obediente, orar ao Senhor, Deus vai te usar. Deus vai te dar posições estratégicas, Deus vai te colocar em locais onde você nem pensava que Deus colocaria, mas Deus vai te colocar em locais bons para a sua vida profissional, mas principalmente em locais estratégicos para Ele operar a sua obra. E por isso que o Senhor tem feito isso na vida do jovem. Às vezes um jovem que passa num concurso, um jovem que passa num concurso de destaque, ali é para que o nome do Senhor seja glorificado. E aqui nós vamos ver que houve
fé, jejum e oração. Olha só, o Senhor, ele deu, através da vida de Esté, a coragem absoluta para entrar na presença do rei, mas estava ali embasado num momento de jejum, numa dependência do Senhor, numa postura de fé, ou seja, confiou de que Deus podia dar vitória. Essa atitude de coragem que falamos, ou seja, ela não retrocedeu, ela foi à presença do rei, sabendo que Deus poderia dar vitória, e também com a intercessão do povo. Meus irmãos, hoje nós estamos vivendo esse momento, desse mês, um momento de oração pelos jovens. Há um povo, uma obra intercedendo pelos jovens. Você não precisa se preocupar de pensar em estar sozinho, não. Há uma obra que está orando por você, há uma obra que está jejuando, há uma obra que está intercedendo ao Senhor e há um Deus que vai abençoar a sua vida. Ou seja, se você está se preparando para uma prova de um concurso, se você está se preparando para uma entrevista de trabalho, se você está se preparando agora para a constituição do seu lar, Deus ele vai te dar uma bênção e o Senhor vai operar maravilhosamente se você buscar a face do Senhor. Deus cumpre o propósito dele quando nós nos dedicamos a ouvir a voz do Senhor. Deus ele tem um projeto na sua vida. Assim como ele tinha um projeto na vida de Esté e preparou todas as coisas, Esté foi preparada, foi colocada na posição certa e no tempo determinado por Deus. Se ela tivesse sido colocada antes, não adiantaria. Se ela tivesse sido colocada depois, também não ia fazer nenhum efeito. Então Deus colocou ela na posição certa e no tempo determinado, no tempo adequado, para a salvação do povo. Deus vai te colocar na posição certa, no tempo certo, Ele vai te preparar, vai te colocar na posição certa, no tempo certo, para que a obra de Deus seja realizada através da sua vida. Você é um instrumento nas mãos do Senhor para que Deus opere salvação. Então não se preocupa com o tempo, às vezes está demorando muito isso ou aquilo, passar nisso. Não se preocupa com o tempo é de Deus e Deus vai operar. Não se preocupa com o momento que você está vivendo, se você está, eu estou num trabalho que eu não gosto, ou eu queria um outro trabalho. Não se preocupa com isso não, Deus vai te colocar na posição certa. Você vai se preparando e Deus vai operar salvação através da sua vida, Deus vai operar uma obra maravilhosa. Veja bem, irmãos, nós estamos chegando ao final dessa aula e para nós concluirmos, a posição não é honra pessoal. Se Deus colocou numa posição de destaque, isso não é para a sua honra pessoal. É louvável, você alcançar uma posição de destaque, é maravilhoso, mas você tem que entender que é o seguinte, não é para a sua honra pessoal. Primeiro, é um chamado de Deus para a sua vida, mas principalmente essa posição que o Senhor está te colocando é para a honra e glória do nome de Jesus. Se você entender isso, Deus vai te colocar cada vez mais em posições de destaque, para que você possa realizar a obra do Senhor e para que Deus possa realizar a obra através da sua vida. Então, jovem, fique com essa palavra. Deus está no controle de todas as coisas. Não se preocupe, estude, busque se aprimorar, mas Deus no momento certo opera e abre as portas e nós glorificamos o nome do Senhor porque Ele faz isso por nós, por amor à nossa vida. Nós estamos chegando ao final dessa aula e eu quero desejar a todos a paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.